vocês, o SBT Rio já está no ar. Polícia e Ministério Público apertam o cerco ao bonde do Eco. Você está vendo aí as imagens, a chegada dos presos. O Eco que tem hoje a milícia mais procurada e ativa no Rio de Janeiro. O alvo da operação é o braço financeiro da quadrilha. Você está vendo a chegada dos policiais ali cumprindo mandados de busca e apreensão. Toda essa operação você tem no SBT Rio, que começa agora. Chama a buzina. A gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia, aquele que você confia. Simbora que tem muito mais. Material exclusivo, você só vê no SBT Rio. Reportagem do SBT Rio revela como um dos filhos dela, a Flor de Lis, que aparece na tela para vocês, comprou a arma que matou o pastor Anderson do Carmo. Com exclusividade, você vai ver mais esse capítulo aqui no SBT Rio, que te mostra ainda mais material exclusivo. 2 trabalhadores foram mortos durante a perseguição da Polícia Militar a bandidos em fuga em Itaboraí. Os trabalhadores chegaram a bater no carro dos bandidos e correram com medo de serem baleados por eles, mas acabaram mortos, segundo a família, por policiais que confundiram as vítimas com os criminosos. E mais, nem Jesus aguenta a violência do Rio de Janeiro. É o técnico do Flamengo. Ué, gente, apareceu o governador, que susto. Mas é o técnico do Flamengo, já disse. Aí é o técnico que vai fugir desse clima invernal de tiroteio e assalto. Aí apareceu o Wilson Witzel na tela, porque o governador reza para o treinador ficar na cidade, aí ó, falar com ele para tentar convencê-lo a não ir embora, né? Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, né? A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que eu volto ao lado de Dr. Marcelo Carregosa, 11h38. Atenção, terráqueos! O Cariocou desse sábado tem uma viagem a Marte. Lindos doces franceses. Um museu de celebridades em cera. E Gabriel, o Pensador. Sabadão tem Cariocou à 13h aqui no SBT Rio. Te espero. Tamo de volta, tamo junto, doutor Marcelo Carregosa. A pessoa vai pra academia e depois no dia seguinte fica como? Não, gripado, acabado. É. Tem gente que não nasce pra coisa mesmo. Simbora, olha só. Nem Jesus quer ficar aqui. Jesus não tá aguentando a violência aqui na terra do Cristo Redentor. O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, é um trocadilho, tá, gente? Pretende voltar para Portugal rapidinho por causa da insegurança no Rio de Janeiro. Mas o rubro-negro de corpo e alma, o governador Wilson Witzel, tá inconformado e quer fazer o milagre de convencer Jesus a ficar entre nós. Rodou. Segundo o jornal Extra, o governador Wilson Witzel, flamenguista doente, quer falar pessoalmente com Jesus. Ele pretende convencer o técnico de que os índices de violência caíram e que Jesus logo vai reencontrar a paz para treinar o time. Nas redes sociais, o governador comemora a redução de 25% dos homicídios no estado entre julho do ano passado e julho deste ano. Mas as estatísticas também apontam um aumento de 49% nas mortes em confronto com a polícia no mesmo período. Foram 194, o nível mais alto desde 98, quando começou a série histórica. A notícia de que Jesus não vai renovar com o Flamengo foi divulgada por um comentarista da TV portuguesa, que informou que ele vai passar o Natal em Portugal e não volta mais. O técnico, que tem contrato até junho do ano que vem e deveria começar as negociações em dezembro, não quis comentar o assunto. Ainda segundo o jornal Extra, a diretoria do Rubro Negro disse que não tem conhecimento da insatisfação de Jesus, que conta também com a ajuda do auxiliar técnico João de Deus. Ao que parece, nem a violência vai atrapalhar tanta proteção divina, muito menos a glória do Flamengo. Do céu. E a Alcilene, nossa querida, que a gente louva de pé aqui, tá aqui, fez a narração. É muita piada pronta, né, gente? Olha, com todo... A gente sabe da violência, a gente vai brincar aqui, mas pensa comigo, Brasil, meu povo brasileiro carioca. O seu Jesus, técnico do Flamengo, deve morar onde? Na Barra, na Zona Sul.
né? Imagina se Jesus está com medo, morando bem. Tu imagina, doutor Marcelo Carregosa, quem mora em locais onde tem uma mancha criminal gigantesca. Bom dia, Isabela, bom dia a todos. Na verdade, é exatamente isso que você falou. Onde ele mora, provavelmente os índices de criminalidade da localidade são bem baixos, comparados inclusive com países europeus. Tudo bem que Portugal é um caso à parte, que em Portugal é raríssimo você ter crimes com violência. Ah, é? É raríssimo. Não a taxa de crimes de violência Pode roubo ser isso que ele está assustado, porque até na Zona Sul a gente vê que tem gente botando fogo em ônibus, né, assaltando e tudo mais, né? Não estamos desmerecendo o medo de Jesus. Mas aí a gente vê um outro problema do Rio de Janeiro. Assim, um dos fatores que a gente reduz a violência é a criação de emprego. Então, você tem que criar emprego. E a violência do Rio de Janeiro, por que tem que ser prioridade o combate da violência do Rio de Janeiro? Porque ela está fazendo empresas indo embora, muitas pessoas que geram emprego indo embora do Rio de Janeiro. Então, você vê até uma rede de supermercado querendo ir para saindo do Rio de Janeiro, levando as distribuidores para o Rio de Janeiro. Segurança é tudo, né, então, Carregas? É economia, saúde. E aí começa a movimentar uma máquina que aumenta, ela vai se autoalimentando. Então, você tira as empresas do Rio, você gera mais desemprego, o Estado fica pobre, o Estado não consegue investir nas áreas principais, e isso reflete no aumento da violência também. Então, isso é uma bola de neve que vai sempre se alimentando. Então, a violência no Rio de Janeiro tem que ser prioridade, sim, no combate, justamente por isso. Combatendo a violência, obviamente, você vai acabar voltando a ter os investimentos no Estado do Rio de Janeiro, que eles fugiram. Se você for olhar as empresas grandes que saíram do Rio de Janeiro nos últimos 5, 6 anos, é um número absurdamente alto, indo para São Paulo, para outros estados, em tese, mais tranquilos, né? E, obviamente, tem a questão também da guerra fiscal, mas isso é muito importante. Então, a gente tem que combater o crime justamente porque isso também vai gerar empregos para o Estado do Rio de Janeiro. E o governador Wilson Witzel, que é flamenguista, como eu, falou que vai tentar convencer o Jesus, que está num momento bom, né, gente? Ganhou, é só lá ganhar de quanto, Capitão América? Por que tu tá desanimado assim, gente? Ah, tá, sexta-feira tá sem dinheiro. Achei que fosse com o Flamengo. Pô, o Mengão não tem como ficar desanimado. Vamos energia positiva, pelo amor de Deus. Ó, daqui a pouco a gente vai mostrar a operação, não é, Humberto? A gente vai mostrar, agora a gente vai mostrar, né? A gente vai mostrar daqui a pouquinho essa reportagem exclusiva pra vocês. O SBT Rio revela como nos filhos da Flor de Lis, o que já tá preso, né? Como ele conseguiu a arma que matou o pastor Anderson do Carmo. Ele teria comprado numa favela com um traficante. Daqui a pouco a gente vai te mostrar todos os detalhes. Mas agora, ao vivo, a polícia e o Ministério Público apertam um cerco ao bonde do ECO, que seria a maior milícia do estado do Rio de Janeiro, tá? Eu vou ao vivo aqui com o alvo da operação, seria um braço financeiro dele. Quem tá lá na cidade da polícia é Jackson Silva, ao vivo com a gente. Boa tarde, Jackson. Olá, Isabelle. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Um dos objetivos dessa operação é desarticular o braço financeiro da milícia que atua em Nova Iguaçu. Só para ter uma ideia, esses milicianos chegaram a arrecadar R$160 mil por mês de condomínio em um dos endereços ali da região. Ao meu lado está o delegado André Neves e também a promotora do GAECO, a Mariana Segadas. Doutor, essa quadrilha já atua ali há algum tempo, mas antes era dominada pelo tráfico de drogas, né? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Ela é dominada pelo tráfico de drogas. A gente está apurando que diversos moradores da localidade foram expulsos pelo tráfico, agora por milicianos também. A gente está apurando esse comércio clandestino e uma série de irregularidades na circunscrição, exploração de gato-net, distribuição de TV a cabo, internet de forma clandestina. A gente está realizando uma série de ações ao longo dessa semana. Tá? Comércio clandestino de gás também, para atuar nesse braço financeiro. Mais de R$60 mil que eles arrecadam, mas não é só isso, tem muito mais do que isso. Né? 160 mil é o valor do condomínio, que é porque os moradores pagam. A gente está apurando qual percentual é repassado por o grupo criminoso, mas há uma exploração de comércio de gás, uma taxa acima de valor de mercado, transporte alternativo, uma série de crimes. A gente continua investigando, o procedimento apuratório continua na delegacia. Isabelle? André Neves, boa tarde. Muito obrigada mais uma vez ao vivo aqui com a gente. A gente sabe da toda a correria, né, durante ainda a operação, mesmo que seja ainda a busca e a apreensão e tudo mais. Mas acho que é importante isso que você falou. Independentemente do repasse para esse setor financeiro, a gente está falando de uma operação que mira esses criminosos, esse braço financeiro que sustenta e alimenta o crime, porque sem dinheiro não tem nenhuma ideologia ali dentro, e também de uma população que, independentemente para onde vai esse dinheiro, essa população é refém dessa exploração, né, doutor André?
Exatamente. Está diversos relatos de comerciantes que são obrigados a pagar uma taxa semanal para os criminosos e a gente está apurando isso e em breve vai ter outra resposta da Polícia Civil. Isabela, eu vou falar agora com a doutora Mariana Segadas, que é do GAECO, que tem mais informações também sobre a investigação. Doutora, os traficantes dali saíram do local, os milicianos entraram, mas o cenário é o mesmo, eles andam armados também, né? Sim, essa comunidade, como o doutor André colocou antes, ela era dominada pelo tráfico e foi invadida por esse grupo de milicianos. Alguns fugiram e outros traficantes permaneceram lá no lugar. São esses traficantes que passaram a fazer parte dessa organização, integrar essa organização de milicianos. Eles atuam igual os traficantes também, né? Tem radinho, tem tudo. Sim, tem radinho, eles ostentam armas até de grosso calibre, fuzis, pistolas, e se utilizam dessas armas, né, para impor a sua força, o seu poder ali na comunidade. E quem não paga, acontece o quê, doutor? Essa é a vertente, né, dos serviços e produtos que eles oferecem e que se a população não paga, né, não compra esses produtos e serviços, eles são ameaçados, enfim, expulsos, sofrem uma série de retaliações. Isabelle? Olha só, a doutora Mariana e também o doutor André, é importante a gente frisar, porque no passado bem recente era praticamente impossível ouvir o que a doutora Mariana explicou agora, porque milícia era milícia e tráfico era tráfico, eram duas organizações criminosas. Mas é essa migração que a gente está vendo desses dois tipos de crimes, praticando, né, sendo mesmo o rol de atuação no mercado e mais, ex-traficantes fazendo parte de milícia, como a doutora Mariana falou, e que isso era antes a gente não imaginava o negócio. Quando expulsava, traficante não ficava, e aí agora esse recrutamento, né, de traficantes para essas áreas de milícia, ou seja, muito mais difícil de combater, armados e perigosos, né? Exatamente, Isabelle. Não há comprovação de comercialização de drogas no local, na atuação da milícia, mas há relatos, depoimentos, dando informações de ex-traficantes, integrantes da facção criminosa que estavam no local, que aceitaram fazer parte da milícia e assim fazendo parte do grupo criminoso, continuando suas atuações lá. A gente está aqui ao vivo com os seus colegas. O doutor Carlos Augusto Nogueira chegou aqui. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde, Isabelle. Carregosa está aqui, doutor André, a doutora Mariana. Essa operação é muito importante, porque quando a gente fala não só de uma operação em relação a combater a milícia, a combater de forma específica a algumas populações nas áreas que a gente estava comentando agora há pouco, eu e o Carregosa, em algumas áreas em que a falta de tudo facilita a atuação desses grupos, né? Tem que pensar em algo mais, sabia, Isabelle? Porque... boa tarde, André. Boa tarde, doutora Mariana. As pessoas, o que aparenta para a sociedade é que a gente vai prendendo e aí outras pessoas ocupam os lugares das pessoas que foram presas. Tem que fazer algo mais, tem que se estruturar a ponto de, além das prisões, atacar braço financeiro, atacar aquele que pretende migrar do tráfico para a milícia e vice-versa, né, Carregosa? A gente estava conversando aqui que é assustadora essa integração que está havendo agora. Sim, é o que eu falei agora. Assustadora, perdão. Essa integração que você falou, acabou de dizer, o Carregosa estava falando, até falei, ela está falando disso, Carregosa? Essa integração de tráfico e milícia. Que não entendeu? Se via há um tempo. E você tem que tomar cuidado, porque se você, que nem facções rivais, você tem que tomar cuidado, porque se você atacar uma parte, você protege outra e vice-versa. É um trabalho que tem que ser feito algo mais, Isabelle. Só essas prisões, por mais maravilhosas que sejam, né? Essa cana de hoje é maravilhosa, entendeu? Por mais que seja empreendedora, a gente tem que fazer algo mais com ações até de governo, porque do jeito que está, eles só trocam de lugar, Isabelle. E a gente está vendo nas imagens que estão rodando agora, só para vocês entenderem, justamente dessa prática criminosa, essa operação em que a polícia atuou hoje. A gente está vendo a retirada de equipamentos. Pelo que eu estou vendo aqui, né, doutor André, é o gatunete, né? O famoso gatunete que a gente está vendo nas imagens, né? São centrais. Sim, eles instalam em postes os distribuidores. A gente localizou 11 equipamentos ao longo da estrada de Madureira que foram retirados. Achamos também uma central clandestina no local e a gente não utilizou isso, causando prejuízo na organização criminosa.
E me corrija se eu estiver errada, foram quantas prisões e 36 mandados de busca e apreensão, material que agora vai para uma segunda etapa de investigação, né, do Ministério Público e da Polícia Civil. Continua. Exatamente, uma investigação em conjunto do Ministério Público com a Polícia Civil. A gente está colhendo uma série de informações, foram conduzidos diversos moradores, síndicos do conjunto habitacional, estão prestando declaração aqui na cidade da polícia, e a gente para colher elementos de prova e prosseguir com as investigações. Foram 2 meses de investigação, né, doutor? Sim, 2 meses de investigação, logo após os milicianos ingressarem no local. Já havia uma investigação preliminar, uma interceptações telefônicas, focados no tráfico de drogas, e a gente conseguiu uma série de informações após a invasão de milicianos, né, conforme ficou comprovado nos depoimentos, nas escutas telefônicas. Só para a gente ver nas imagens, só para tomar cuidado, a gente está vendo ali a movimentação da cidade da polícia. Isso é o que o doutor falou, a retirada desses 11 equipamentos dos postes, a chegada das pessoas. O doutor André Neves explicou muito bem, a chegada para prestar depoimento à cidade da polícia. Então, que por isso que são aquelas imagens que a gente vai jogando no ar para vocês ali estarem olhando. Diga. Não, eu estou conversando aqui com o Carregosa, que é muito difícil você, numa distrital, numa delegacia dessas que tem números, né? Ao invés de você estar numa delegacia especializada, é muito difícil você realizar esse tipo de prisão, porque você tem que ter um esforço muito maior. Estou falando aqui um bastidor. Você tem que ter um esforço muito maior, porque você atende a batida de carro também, o tapa no rosto, a briga de vizinho, a violência doméstica. Então você, além disso tudo, todos os crimes diários, você deslocar uma equipe para esse tipo de serviço é uma coisa que desgasta bastante a delegacia. E o que o Carregosa sempre fala é integração, né, Carregosa? A importância dessa integração. Exatamente, assim, a gente não pode meio que esquecer o que está virando a milícia e a milícia do ECO em especial. A milícia do ECO já estava se unindo com o terceiro comando, ou seja, esse papo que tráfico e milícia não se junta é mentira. Eles já estão praticamente daqui a pouco, quase uma facção só, um grupo só criminoso. Então, até o Morro do 18 teve um ataque conjunto dos dois, da milícia de Campo Grande junto com o terceiro comando, terceiro comando. Então você vê já esse novo tipo de abordagem da milícia. E aí o que acontece? A gente passou por um período histórico não, sempre aconteceu o quê? A Polícia Civil do Rio de Janeiro, de todos os estados, sempre completamente sucateados. E aí o que acontece? Investigar a milícia, trabalhar contra a milícia, prender miliciano, você tem que ter exclusivamente a capacidade de investigação. Se você não tiver como investigar, você não vai prender miliciano, porque miliciano não fica na rua de fuzil, miliciano não fica na boca de fumo, miliciano é diferente, é máfia. Então você tem que ter sim uma polícia civil estruturada. Né? O que ele está falando é que é muito mais difícil a PM trabalhar esse tipo de ocorrência. Esse tipo de ocorrência para a Polícia Militar é quase impossível. Né? Doutor Marcos, a operação nesse momento, doutora Mariana também, vou dividir com os dois, que o Jackson está ali com os dois. A operação nesse momento, as pessoas estão sendo levadas para ir para a cidade da polícia para prestar depoimento, né? Exatamente, Isabelle. Estão aqui na cidade da polícia, são dezenas de moradores no local, síndicos dos estabelecimentos, alguns comerciantes. A gente está realizando a oitiva para a instrução do inquérito policial que prossegue na delegacia, juntamente com o Ministério Público. Tá certo, obrigada, doutor André. A matéria está ficando pronta, a gente vai mostrar todo o trabalho da doutora Mariana, doutor André. Jackson Silva acompanhou essa operação de perto. Daqui a pouco a reportagem completa de toda essa movimentação. Eu vou liberar os dois, tem muito trabalho lá na cidade da polícia nesse momento. Daqui a pouco a gente traz a reportagem completa. Mas agora, olha só, tem as imagens aí? Bota as imagens antes de chamar o Zé Hélio, por favor. Bota as imagens aí, por favor. Olha só, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um arsenal na rodovia Presidente Dutra, quase 50 pistolas e farta munição. Oi, que foi? Eles iam do Paraná para São Gonçalo. Ah, tá, porque aqui tá errado, né? Olha só, eles iam do Paraná para São Gonçalo. Mas vamos falar ao vivo com o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, o José Hélio. Boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo? Boa tarde, Isabelle. Tudo bem? Estou ouvindo, sim. A gente está vendo aqui nas imagens, é o momento da apreensão. Estou vendo os carregadores ali. Como que foi? A gente estava fazendo uma blitz ali na altura da Pavuna e aí os nossos cães farejadores indicaram que havia algo de errado nesse veículo e os colegas conseguiram desmontar e localizar esse farto material bélico, como você bem disse, aí são quase 50 pistolas, centenas de munições, carregadores. E esse material ia abastecer quadrilhas de traficantes ali na região de São Gonçalo, que já é uma área que já está bastante
afetada pela violência conflagrada ali naquela região. Então foi um golpe bastante duro nessa quadrilha. Rapaz, Zé, mas eu tô vendo aqui, ó, agora que as imagens estão chegando, a gente tá vendo pistolas embaladinhas, né? Não tá, gente? É porque eu tô vendo pistola, mas parecia que eu tava vendo fuzil, metralhadora, porque o carregócio tá suando o nariz aqui, aí o som do... Você achou que já tinha sobe som do tiro. Agora as imagens completas, ó, desembaladas aqui, ó. Não só pistolas, Zé, mas também muita munição, né? Isso, e é um modus operandi bastante comum desses traficantes de tentarem ludibriar a fiscalização utilizando esses fundos falsos de veículos, às vezes desmontando esses armamentos para tentar burlar a fiscalização. Mas a gente conseguiu, com nossos cães farejadores, a equipe do Canil, abordar esse veículo e localizar esse carregamento aí de armas que com certeza iria afetar bastante aquela região ali de São Gonçalo, como eu já disse, que é uma área que tem bastante complicação, uma violência muito grande. A gente percebe ali nessas quadrilhas uma violência bastante grande, então essas armas com certeza foram uma grande apreensão que a gente conseguiu fazer. A gente fala assim, desconfiou para não dar o mote certo, né? Para dar o bote certeiro aí. Vocês trabalharam algo a mais para dar um bote tão certeiro desse, é óbvio, então de parabéns. Agora, do Paraná, eles estavam vindo do Paraná, que é uma rota ali, né? A gente tem a fronteira, Paraná faz a fronteira com o Paraguai ali, eles estavam vindo do Paraná e iam abastecer alguma determinada facção criminosa de São Gonçalo ali, Osélio? A gente ainda está fazendo esse levantamento, os colegas ainda continuam, inclusive, desmontando o veículo, porque pode ser que seja encontrado mais material, mas esse caso vai ser investigado e, com certeza, a gente deve chegar com mais informações, porque, realmente, essa rota do tráfico, tanto de armas e drogas, já é bastante conhecida da polícia. Eles acabam entrando no Brasil do Paraguai via Paraná ou Mato Grosso do Sul, e para chegar ao Rio de Janeiro acabam pegando a Dutra. É um caminho bastante conhecido, e esse trabalho de inteligência também, que obviamente existe, e essa troca de informações com outras polícias, a Polícia Civil tem sido uma grande parceira nossa em grandes apreensões que a gente tem feito, e é muito importante para que a gente consiga abordar de forma mais certeira. Hoje, os nossos cães farejadores, eles deram um sinal de indicação desse veículo, mas acaba que esse trabalho de inteligência é bastante importante também, assim como a integração. Como estamos falando, eu estou assistindo o programa também, essa integração que infelizmente já existe entre os marginais, já existe na polícia há muito tempo, e a gente vem fortalecendo cada vez mais, que esse trabalho acaba que quem ganha com isso é a sociedade. Então, assim, independente da instituição, o que importa é o resultado, é a apreensão, e é isso que a gente vem fazendo, vem trabalhando dessa forma, nessa parceria com as outras polícias, que é isso que é importante para a gente, o resultado final. E essa parceria, o Zélio tem uma grande parceria também com os jornalistas, sempre nos grupos dos jornalistas ali ajudando a gente. O doutor Carlos está perguntando, já sabe qual é o calibre aí? Que a gente está vendo elas embaladinhas aqui. A gente aparentemente ali são algumas pistolas de calibre 40, 9mm, algumas armas até nacionais, mas vindas do Paraguai. A gente já tem informação de que esse material estaria vindo do país vizinho ali, mas essa investigação deve ser aprofundada pela Polícia Judiciária. Aí a gente vai ter mais informações e muitas dessas investigações acabam resultando em novas apreensões. Então esse trabalho é muito importante e a gente vai levar isso adiante agora, a gente vai apurar com mais calma. Parabéns, José Hélio, parabéns toda a equipe da Polícia Rodoviária Federal fazendo essa apreensão. Muito obrigada, Zé, entrar ao vivo aqui com a gente. Obrigada pela audiência, eu sei que tu assiste a gente todos os dias. E isso que o José Hélio falou, gente, é muito importante. Carregosa ia para a área de São Gonçalo. São Gonçalo que a gente fala aqui, já virou já desde antes já da morte de não sei quem para 3N, para não sei que lá, já estava. Agora piorou ainda mais. Você vê, os caras se abastecem de armas. Exatamente. Muitas pessoas chegam e falam assim, o problema do armamento é o desvio de arma da polícia, né? Na verdade, assim, isso está longe de ser o grande problema. Se tem arma que é desviada dentro da polícia, porra, é óbvio que tem. Isso daí eu não vou ser hipócrita de falar que não acontece, mas a quantidade que leva esse armamento para o criminoso é arma que vem de fora do estado do Rio de Janeiro, é arma que vem do Paraguai, é arma que vem do Peru, arma que vem de várias outras fronteiras, inclusive dos Estados Unidos. Esse é o grosso que está vindo para o estado do Rio de Janeiro, que está abastecendo os criminosos. Porque muita gente chega e sempre vem a pergunta, não, é policial que desvia a arma.
A gente, infelizmente, tem mazelas nas nossas instituições, dentro da polícia, como tem no Brasil inteiro, que o brasileiro realmente é um povo que está acima um pouco da taxa de corrupção normal, né? Então, o brasileiro adora ser corrupto. Então, a gente tem que combater, obviamente, a corrupção interna. Agora, a gente tem que combater esse tráfico de arma, e esse tráfico de arma que está vindo não é desvio interno, isso vem de fora. Então, você vai vir de rotas, de rotas aéreas, rotas terrestres mesmo, vem de barco. Então, o trabalho, por exemplo, da PRF nessas apreensões de armamento é uma coisa incrível. É só lembrar no passado o que eles estavam fazendo, né? Era toda semana eles estavam apreendendo grande quantidade de armamento vindo para o estado do Rio de Janeiro. É uma coisa incrível isso. E isso é importante. Isso é uma coisa incrível. Muito importante, sensacional. Olha só, qualquer informação a gente volta aí, porque vocês viram nas imagens, eles estavam ainda fazendo a retirada, o Zé explicou pra gente a retirada ali do fundo falso desse veículo onde estavam essas armas. Daqui a pouco a gente vai te mostrar tudo isso. Já vou mostrar esse material exclusivo aqui, 12h06. Material exclusivo você só tem no SBT Rio. Mais um caso em que a polícia militar é acusada de matar inocentes. Você vai ver agora essa história. O que aconteceu? 2 homens que trabalhavam instalando aparelhos de ar-condicionado foram assassinados quando estavam a caminho de um serviço. As vítimas foram surpreendidas por bandidos em fuga que bateram no carro em que eles estavam a caminho desse serviço. A PM diz que eles eram criminosos, mas a família conta uma história bem diferente. Vejam. O Diego não vai voltar. A gente pensa que assim não deveria acontecer com mais ninguém. Então acho que algo tem que ser feito para que isso acabe. Esse sofrimento acabe, essa dor que a gente está sentindo, outras famílias não venham sentir também. O corpo do técnico de refrigeração, Diego Souza, de 31 anos, foi velado na igreja que ele frequentava em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. No rosto de parentes e amigos, a afeição de quem não acreditava na morte de mais um inocente. Um garoto alegre, pai de família, deixou um filhinho, se eu não me engano, de 7 e um de 4 anos. A esposa está arrasada, a mãe não teve condição de vir aqui porque está sob efeito de remédio. Todos na família estão muito mal. E o que mais dói é saber que quem tirou a vida do Diego foi o poder público. A vida dele era cuidar dos filhos, da esposa, estar sempre na igreja e trabalhando. Uma pessoa de uma conduta que a vida inteira teve sem nenhuma mancha. Ele sempre foi um orgulho por ser essa pessoa determinada, ser essa pessoa carinhosa que ele sempre foi. E com certeza vai deixar uma lacuna que não tem dinheiro, não tem nada que pague essa perda que a gente teve aí do Diego. O crime aconteceu na última quarta-feira na BR-101, na altura de Itaboraí. Diego e um ajudante estavam indo para o trabalho quando tiveram o veículo atingido de frente por criminosos. Eles estavam fugindo da polícia. Depois do acidente, houve tiroteio. Diego e o amigo correram para tentar se proteger, mas acabaram baleados. De acordo com a família, eles foram confundidos com criminosos. Pelo cenário que a gente encontrou lá dos fatos, não condiz com o que a polícia diz que eles estiveram na linha de tiro do confronto entre a polícia e os bandidos. Ele estava a uma distância de quase 10 metros do carro dele já e num lado totalmente oposto, onde os bandidos foram alvejados. É inadmissível que um menino com 30 anos saia de casa para trabalhar e aconteça isso e nada é feito e a gente achar que isso é normal e que isso faz parte, não faz parte, não é normal. O ajudante de Diego é Leomir Ribeiro dos Santos, de 29 anos. Ele também foi baleado com 2 tiros. Chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, mas não resistiu e morreu ontem. A Polícia Militar informou que Diego e Leomir seriam bandidos. A família cobra que o governo do estado reconheça o erro. Essa imagem de bandido a gente não quer deixar para o Diego. Felizmente aconteceu, mas a gente sabe da pessoa que ele era, então a gente, pelo menos a imagem de um bom homem, a gente quer deixar para ele. Nenhuma manifestação de pessoas que a gente paga os impostos, que a gente paga o salário deles para nos defender, nenhuma ligação para a família, nada. Isso nos deixa muito revoltados. Queria muito que o governador se manifestasse, da mesma forma que ele se manifestou com a morte de um bandido, que ele se manifestasse também que hoje o poder público tirou a vida de 2 inocentes e todos acabam sendo vítimas dessa violência absurda do Rio de Janeiro.
Meu Deus do céu, olha só, você vê, qualquer um pode ir essa violência, tá no meio de uma troca de tiros, no meio de uma, infelizmente, o que não é, o que a gente não poderia se acostumar, mas tá no meio de uma troca de tiros, bandidos, bater com bandido, e ficar em meio ao confronto, acabar sendo alvejado, seja por quem for. Agora, não dá para morrer como bandido, gente. 2 rapazes que instalavam o ar-condicionado, estavam a caminho de um trabalho, com registro que estavam indo fazer o negócio do ar-condicionado, se deparam no meio de uma troca de tiros e acabam sendo alvejados. Os 2 que trabalhavam juntos aí, você vê nas imagens. É o que a família toda falou. A gente pediu nota mais uma vez à Polícia Militar. Até agora ela não respondeu o questionamento sobre a inocência do Diego e do Leomir. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado na delegacia de Itaboraí. Eu vou ao vivo agora, quem está lá é o Fabiano Martinez, meu amigo Fabiano Martinez está lá ao vivo agora, nesse momento, no enterro de uma das vítimas. Assim, é a situação muito complicada para o repórter. Eu acho que o pior é justamente fazer esses ao vivos dentro de um cemitério. E é o que a gente estava falando aqui. Eu ouvi durante a reportagem, Fabiano, a entrevista de um dos parentes. A morte já é absurda, você está indo a caminho do trabalho e encontrar, mas isso poderia acontecer comigo ou com você. Agora, morrer como bandido não dá, né? É difícil. Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde para todo mundo em casa. Exatamente. Foi isso que a gente conseguiu perceber hoje aqui durante o enterro de Leomir Ribeiro dos Santos, de 29 anos, aqui no cemitério Parque da Paz, em Itaboraí. Os parentes muito consternados e alguns até muito indignados com a morte, né? Até porque, pela maneira que você falou, eles morreram, segundo a Polícia Militar, como bandidos. Isabelle, o que aconteceu ali foi o seguinte, né? A matéria já até falou. Eles estavam a caminho de um trabalho, são técnicos de refrigeração, bateram de frente com o carro dos bandidos que fugiam da polícia. Houve um tiroteio. Os parentes aqui, amigos, me contaram que eles desceram do carro e tentaram se proteger atrás do guarda-reio. Eles estavam num trevo para que dá acesso à BR-101, que é o caminho para Rio Bonito. Coincidentemente, eu passei ali logo depois desse tiroteio, olhei o que estava acontecendo, mas para mim, como eu vi 2 carros batidos um de frente com o outro, para mim era apenas um acidente de trânsito. Não podia imaginar que tinha acontecido isso tudo. Os parentes também me contaram que o Leomir, mesmo baleado, ele estava vivo, né? Ele foi levado para o hospital. Ele falou para o policial: olha, não atira não, que nós somos trabalhadores, né? O Diego já tinha levado 2 tiros no peito, já tinha morrido. Os 2 bandidos também foram mortos dentro do carro, né? E acontece uma situação muito curiosa nisso tudo, Isabelle, que me contaram aqui também, é que um dos policiais que participou dessa ação tem parentesco com as vítimas. Ele seria casado com a prima de uma das vítimas. Inclusive, os policiais teriam admitido o erro, teriam admitido que teriam confundido os 2 rapazes com bandidos. A tragédia dentro da tragédia, né, Fabiano Martinez? A gente sabe que agora é o mínimo que se tem que fazer diante de um caso desse, né, doutor Carlos? É o mínimo que se tem que fazer, porque, assim, morte, infelizmente, não dá para remediar. Agora, a gente vive realmente uma guerra, Isabelle. Gente. É um negócio Mas não tem como 2 trabalhadores ainda terem sido mandados como, sabe, verdade, como bandido, gente. Olha, não tem. Entendeu? Qualquer um pode, no meio de uma perseguição, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui, Capitão América, a gente foi em Itaboraí, aquela vez que a gente estava, e a gente parou ao lado de carro com 4 bandidos. Foi ali por ali. A gente estava com 4 bandidos, a gente viu armados, era 4 da tarde. A gente falava: meu Deus do céu, se bater uma polícia aqui, vai começar a troca de tiro, nós vamos estar no meio. Agora, gente, pelo amor de Deus, isso já é insano. Agora, você, a caminho do trabalho, ainda depois ser dado como bandido, imagina pra família. Isabelle, deixa eu só te falar uma coisa. Eu sempre instruí meus policiais. Uma coisa é falar aqui, sentado no ar-condicionado, outra coisa é você estar no meio da rua, chovendo, com a visão nebulosa, todo mundo correndo, você não sabe quem é quem. É difícil, não é fácil. Mas a nossa instrução é uma instrução que evite o tiroteio, porque no meio há inocente. Sempre vai haver inocente num trânsito tumultuado, num trânsito parado ou mesmo num trânsito correndo. Então, assim, trânsito corriqueiro. Então, você tem que evitar a troca de tiros. Você só pode atirar quando você tiver uma visada perfeita e identificar o seu inimigo. Senão, você não troca de... Mas isso eu falava semanalmente, porque parece
Que o costume do trabalho policial, do cotidiano policial, faz você não fazer dessa forma, né, Carregosa? Então eu falava semanalmente para as operações que nós tínhamos. Isabelle, é um erro, né, em princípio, pela reportagem, é um erro que jamais vai ser reparado, essas famílias vão sofrer por resto das vidas, não tem jeito, entendeu? Mas agora o erro tem que ser reparado de várias formas. Além de civilmente, o erro tem que ser reparado com aquele que errou, com aquele que cometeu o erro. Se ficar apurado, tem que ser punido exemplarmente. Para quê? Para o policial entender que é melhor um culpado, entendeu, solto, do que o inocente preso ou morto. Olha só, é melhor um culpado solto do que o inocente preso ou morto. Esse tipo de erro é inconcebível no Estado de Segurança Pública, Isabelle. Concorda? Inconcebível. Tá, concordo, mas ser policial, principalmente policial na ponta do Rio de Janeiro, é uma coisa muito difícil. É o que eu tô falando, é muito difícil. Porque o que acontece... Não, o próprio policial olhar as imagens deles agora, assistir agora... Isso é o óbvio, só que às vezes a gente não vai negar que tem represária se o policial também não age. Uma situação dessa, tem refém e tudo mais. Mas vai ter represália, Carregosa, mas ele vai responder sem ninguém estar morto ou exatamente. Entendeu? Exatamente. Assim, se correr, se ferra, se ficar, também se ferra. Não, é uma linha muito tênue, né, gente? E assim, a gente fala que o Rio de Janeiro está em guerra, mas assim, é diferente de guerra e muito mais difícil você lidar dentro de uma operação do que um local de guerra. A gente tem situações de combate aqui, de criminosos atacando policiais, que você vai ver igual a situação de guerra de terrorista. Nossa, agora, a questão é a seguinte, aqui o policial, diferente do militar americano no Afeganistão, na Síria, ele vai ter que tomar cuidado, porque ele sabe que tem moradores ao redor, ele não pode chegar e jogar uma bomba numa casa que nem vai fazer numa guerra, ele tem que tomar cuidado com o disparo. Então, assim, e todas as decisões são feitas pensadas. A gente fala assim, o policial segundos, não pode. né? É milésimos de segundo. A hora que ele vai apertar o gatilho, ele já tem que passar tudo isso. E aí, isso, obviamente... você vê o que passa. E aí, por isso que acontecem esses erros aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí, obviamente, como uma forma de compensar isso é treinamento, né? Treinamento. A gente não tem isso no estado. A gente não tem isso no estado, Isabelle. Que é treinamento. Nós não temos reciclagens e treinamentos. Não temos isso no estado. Pelo amor de Deus, gente. Fabiano, a história é triste, a gente está aqui consternado, ainda você trouxe ainda mais detalhes. Eles estariam a caminho, né? Só para reforçar, eles estariam a caminho de um atendimento que a gente viu foto deles ali, uma selfie, instalando ar-condicionado. Eles estariam a caminho quando os bandidos bateram no carro deles. Aí já estava acontecendo essa troca de tiros, os dois se desesperaram e desceram do carro. Foi quando eles foram alvejados, foi isso? Exatamente. Eles estavam num trevo ali, trevo de Dux, que você sai de Itaboraí para pegar a BR-101 em direção ao Rio Bonito. Eles iam fazer uma instalação de ar-condicionado em Rio Bonito. Isso me contaram aqui os amigos e parentes deles. O que acontece? Esse carro dos bandidos, ele entrou pela contramão nesse trevo e não teve como desviar, eles bateram de frente. No que eles bateram de frente, já estava havendo o tiroteio, eles então pularam para fora da pista, tentaram se esconder atrás do guarda-reio, mas aí também foram baleados, assim como os bandidos, né? Muito provavelmente confundido com os bandidos, né, Isabelle? Como eu te falei, né, eu estava passando ali na hora, um pouco depois, né? Vi aquela cena toda, vi 2 carros batidos, vi um corpo do lado de fora, um carro da polícia, mas achei que teria sido um acidente de trânsito, né? Agora você estava falando aí, o Carregosa e o Dr. Carlos Augusto estavam falando, eu passo diariamente pelo BR-101, sei que ali tem muito arrastão, tem operação da polícia, e eu já fui assaltado, como você sabe, né, algumas vezes, eu já não tenho nem tanto mais medo de assalto, eu tenho medo do confronto, do tiroteio, porque aí a gente não tem como se proteger disso, né? E foi o que aconteceu com esses 2 rapazes que infelizmente perderam a vida, né, Isabelle? Exatamente. Até essa semana eu comentei com o Fabiano que eu uso a história dele sempre, porque é a grande realidade. O Fabiano foi assaltado uma semana, né, Fabiano? 7 dias depois, o mesmo bandido veio para pegar o celular dele e falou: meu irmão, desculpa, eu ainda não recebi meu salário para comprar outro celular para você me roubar de novo. Então, dá um tempo, essa é a realidade, Fabiano. Contei essa semana a gente falou, né, Fabiano? Essa semana a gente falou disso, né? E o primeiro celular que ele roubou, eu só paguei 2 parcelas, sobraram 10 ainda para pagar depois. Paguei para ele, né? Eita, nós. Bem carioca, bem carioca. Ó, daqui a pouco, deixa eu só falar, Fabiano, qualquer coisa você me chama aí, ó. Daqui a pouco você vai ver, o SBT Rio revela mais um capítulo exclusivo da história Flor de Lis. Um dos filhos de Flor de Lis comprou a arma que matou o pastor Anderson do Carmo. Seria numa comunidade. Daqui a pouco o Fabinho Barreto traz todos os detalhes. Antes de eu ir ao vivo com o Caio Alex, diga, doutor Carlos. A LERJ fez uma audiência pública justamente para essa BR-101.
Que o Fabiano falou agora. É uma audiência que agora. reuniu todas as autoridades. Por quê? Uma autoridade faz uma coisa porque está pensando que a outra faz assim, que a outra faz assado, que a outra faz assim. Transporte público, nós unimos todas as pessoas para a gente fazer em conjunto uma ação especificamente nessa região que o na Fabiano falou, tem BR-101, muito arrastão. na O Fabiano, BR-101. coitado, já foi assaltado, já me contou, a gente falou essa semana sobre isso. Olha só, meio-dia 20, ao vivo com o Caio Alex. Um passageiro de ônibus é baleado durante um assalto covarde do vagabundo, o Caio Alex. Achou que ele simplesmente queria destruir... A gente falou agora de celular, o Fabiano, falando quando foi assaltado, pegaram o celular dele. Foi justamente isso que aconteceu com esse homem que está baleado. Pelo jeito, você está no Hospital da Posse, é isso? Boa tarde. Essa é a vítima, né? Oi, Isabelle, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Hospital Geral de Nova Iguaçu, aqui na Posse onde nós estamos. O Tiago Martins, de 31 anos, está internado no CTI. Ele passou por uma cirurgia delicada na madrugada. Ele luta aí pela própria vida, tá, Isabelle? O estado de saúde dele é grave, porém estável. O Tiago estava dentro de um ônibus da aviação Linave, que faz o percurso Nova Iguaçu Queimados. Passava pela rodovia Presidente Dutra, na altura aqui do bairro da Posse. Foi aí que 2 bandidos armados, Isabelle, entraram no ônibus para roubar. Esses bandidos xing-ling, sabe? Entraram no local do ônibus para poder roubar telefone celular. O rapaz, o Tiago, não reagiu, Isabelle. Pegou o telefone dele e quando foi entregar na mão em um dos bandidos, o telefone caiu. Acho que esse criminoso achou que ele podia estar debochando ou jogou o telefone de propósito. O criminoso pegou a arma e atirou no peito do rapaz. Essa bala entrou pelo peito, transfixou e saiu nas costas. Gravemente ferido, logo depois que esses bandidos fugiram do local, levando os pertences das vítimas, o rapaz foi socorrido pelo motorista de ônibus de aviação Linave. O ônibus veio até aqui, a unidade, onde ele foi atendido, medicado e passou pela cirurgia. A 58 DP da Posse está investigando o caso, está atrás desses bandidos para tentar prendê-los e pede às pessoas que possam ter sido vítimas desses criminosos que possam levar informações até os agentes da 58 ou até mesmo ir lá naquele livro de bandidão que fica dentro da delegacia, esses ladrões aí, que possam identificar para que a polícia possa tentar chegar até eles. Os familiares do rapaz estão aqui no hospital, só que muito abalados pelo que aconteceu, eles sequer conseguem falar nessa violência que o Tiago Martins acabou sofrendo na noite de ontem, Isabelle, o que acaba sendo um absurdo aqui no Rio de Janeiro. É com você, minha amiga. Na boa, vem aqui comigo, tio Chico. Vou falar bem claro aqui. Mas tu é muito vagabundo, né? Mas tu é muito, como disse Mequetrefe, tem vários nomes pra você, que além de ser vagabundo de péssima qualidade, como é que faz? Primeiro, não que o rico tenha que ser assaltado, nada disso, ninguém merece ser assaltado. Quem trabalha tem seus pertences, gente de bem, trabalhador, ninguém merece passar por uma violência. Assaltante devia assaltar assaltante, fica lá entre eles, assaltando entre eles, né? Forma um grupo, um pega do outro, vira lá o escambo da criminalidade. Mas você que fez isso com o Tiago Martins, você que fez isso, primeiro, tu é um vagabundo de 5ª categoria de entrar num ônibus em que só tem trabalhador. Pra pegar o quê de trabalhador, meu filho? Tu é tão ruim, tu não sabe, tu não tem noção. Tu quer assaltar o quê? Tu quer assaltar o Rio Card, tu quer assaltar o celular, como disse o Fabiano, parcelado do trabalhador. Mas não basta ser mequetrefe de 5ª categoria, tu não presta nem pra ser vagabundo. Aí tu entra no ônibus, vai, assalta o Tiago, que já deve ter sido assaltado várias vezes, coitado, na vida, a caminho do trabalho. O Tiago nervoso, porque qualquer um ficaria nervoso no momento de assalto, é óbvio, não preciso falar o óbvio, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio. Derruba o celular. O Caio falou que o bandido, eu até em outro momento falaria que o bandido achou que ele reagiu, alguma coisa assim. Não, é gente ruim. Não achou que o Tiago reagiu, não. É gente ruim que já sai para matar. Qualquer ladrão no Rio de Janeiro, primeiro, qualquer pessoa com arma que sai para pegar o que é dos outros, é um potencial latrocida, é um potencial matador, é um potencial assassino. Então, além de ser 5ª categoria, de entrar em ônibus de trabalhador, ainda dá um tiro no meio do peito do Tiago, que derrubou o celular que não é teu, vagabundo. O celular que não é teu. É esse tipo de criminoso que a gente está lidando no Rio de Janeiro. É diferente de outro lugar, ou eu tô doida? Isabelle, você está até contida. Você está até contida. Quando for para o break aqui, pro comercial, a gente vai saber o que você vai falar de verdade. Ô, Isabelle, olha só. Aí você pega, não estou falando de supostos erros policiais. Você pega a polícia.
Você pega a polícia. Você vai combater esse tipo de bandido. O bandido... Essa é a vítima, tá, gente? Sempre falando. A gente não tem mais do bandido. O bandido que atirou numa vítima em defesa dentro de um ônibus que deixou o celular cair. Você pega esse bandido. Numa troca de tiros, você vai... Mata esse bandido. Porque se o bandido atira no cara que deixa cair o celular, ele vai atirar no policial, claro. Aí fala que o número de mortes em ações policiais está muito alto. É complicado, é complicado. Esse tipo de bandido aí, Isabelle, é o bandido que faz uma soma na cabeça dele da pena que ele vai receber se ele assaltar, se ele matar, e ele se encoraja a fazê-lo. Por quê? Porque se ele pegar, ele vai pegar um homicídio, vai pegar 30, 40 anos, será 30 anos, né, Carregoado? Vai cumprir 12. Vai cumprir 12. Se ele tiver 20 anos de idade, que vagabundo não aposenta... Vamos rezar para ser tentativa de latrocínio, porque, né, o Thiago, para que o Thiago sobreviva nisso. Ele pega quanto? Latrocínio eles têm medo. Aí, eles têm medo de latrocínio? Porque latrocínio é uma palavra... Não, a pena mínima é 20 anos. Latrocínio é uma palavra assim, né? Aí o cara pega 30 anos. Aí o cara vai, cumpre, sei lá, 12, 13 anos, sai com uma nova vida. O cara tinha que ficar 30, 40 anos preso. Ele não tinha que ter uma nova chance para ele não se encorajar. O cara largou o celular, jogou de propósito, deixou cair. Ele deixou cair, ele tinha que falar assim, não, meu irmão, não dá no cara não, rapaz, você tá maluco, vai ficar agarrado 30, 40 anos. Mas eles não fazem isso, Isabelle. O latrocínio em si é uma coisa que você vê... Assim, latrocínio é roubo seguido de morte. Seguido de morte, você vê que a maior pena do Código Penal é de 20 a 30 anos. Você vê quando o cara vem preso na delegacia de homicídio de latrocínio, ele está tremendo. Ele sabe o que é. Porque o que acontece? É uma pena que, querendo ou não, ele vai perder uma parte importante da vida dele na prisão no regime fechado. Então ele vai ficar 9 anos no regime fechado, 10 anos no regime fechado. Isso pesa para o vagabundo. Você tirar uma parte importante, uma quantidade importante do tempo de vida dele, deixando ele num presídio. O problema é o seguinte, o roubo, o cara fica 3 anos. No máximo, 3 anos, 2 anos e meio no roubo. O cara que sai pra assaltar, que é um potencial latrocida, fica 3 anos só agarrado se ele roubar o que dos outros. E aí, como o Carlos está falando, aí ele faz a conta. Vale a pena roubar. Não, mas eu acho que o latrocínio porque também se ele for pego, que aí você já tem a probabilidade de não ser pego e a probabilidade dele, por conta da impunidade, é alta, a pena é baixa. Então ele se encoraja a cometer esses crimes. E aí, obviamente, ele vai cometendo os crimes mais graves. Até matar alguém, né? A solução do Rio de Janeiro não é uma coisa fácil de se resolver. Muita gente chega e fala assim, a gente tem que resolver o mal pela raiz. Realmente, educação, saúde, habitação. Mas você não pode esquecer que, assim, essa raiz tem que ser consertada, mas não pode esquecer que o galho, o fruto, está matando gente, está tirando. Matando gente. Olha então só, você também tem que dar uma solução para isso. Eu vou pedir aqui todo mundo pro Thiago. O Thiago está aparecendo nas fotos, porque do vagabundo a gente não tem imagem. A gente vai pedir, né, Caio, muita energia positiva. A família está abalada, o Caio está lá no Hospital da Posse. E, principalmente... Quem sabe falar aí com a 58DP que você falou, né? Dá o dado de quem é esse tipo para evitar que saia matando os outros, porque hoje deve estar assaltando os outros também. Com certeza, porque, Isabelle, a 58DP está investigando o caso. Aqui no hospital, o Thiago Martins está lutando pela vida, para que consiga viver e ficar ao lado da família. Enquanto esses bandidos, hoje, amanhã ou depois de amanhã, poderão entrar novamente em outros ônibus para poder fazer mais vítimas. A gente contou aqui no SBT Rio essa semana o que aconteceu com uma jovem de 21 anos, que foi numa entrevista de emprego, você lembra disso, Isabelle? E que o bandido com a faca tentou roubar o telefone celular dela e deu 3 facadas nessa jovem. A gente também falou aqui no SBT Rio daqueles criminosos que estavam cometendo assaltos, invadiram uma casa, por exemplo, lá no Recreio dos Bandeirantes, os chilenos. Lembra que 6 deles foram presos e a família quis se esconder, né, sem mostrar o rosto, porque com medo deles poderem voltar para as ruas. Aí ontem chegou a notícia que parte dos chilenos também voltou para as ruas para poder assaltar novamente. Então, Isabelle, infelizmente, serve de debate para vocês aí a questão da impunidade que acaba ficando no Rio de Janeiro. Isabelle Benito. A lei, né? E quem faz a lei? Deputado. Sabe, federal. E sabe quem que... Federal, ele ressaltou, porque você é o quê? Estadual. Deputado. Agora, Isabelle, você sabe o que o chileno falou? Quando estava assaltando aqui, os chilenos falaram quando estava assaltando aqui no Rio de Janeiro, a gente está vindo para cá porque aqui é muito branda. Carregosa, sabe o que o Carregosa falou? O pessoal do latrocínio tem medo. É porque a pena é mais alta. Falou isso não. Eu estou aqui porque a pena é menor. Viu, garoto? Eu meto em espanhol aqui. Meio-dia e 29, olha só. Idoso acusa fisiculturista de agressão. A confusão teria começado depois de um acidente de trânsito. Caio Alex é que vai contar pra gente. Rodou. Você vê uma pessoa que é tua jogada no chão
e sem você poder fazer nada, porque as pessoas também não fazem nada. Esse vídeo foi feito pela esposa do seu Mário logo após a agressão. As imagens mostram as lesões que ficaram no corpo dele. O idoso, que é funcionário do Museu Nacional, chegou a ficar sem memória. Esse dia eu não lembro de nada. Eu só lembro que eu estava numa cama de hospital, como eu já te falei, com a cabeça doendo muito, né? E tomando medicamento com minha filha ao lado lá. E aí que eu fui tomando ciência das coisas, mas muito pouco, porque até hoje mesmo eu ainda não lembro de nada que aconteceu naquele dia. Mário Batista Costa, de 65 anos, foi espancado após uma batida de carro na última terça-feira no Meia, perto do Hospital Salgado Filho, na zona norte do Rio. O idoso estava no próprio carro com a esposa, quando viu um carro de luxo em alta velocidade, que vinha cortando vários veículos na rua Arquias Cordeiro. Isso não é motivo para ninguém agredir ninguém, entendeu? Eu acho que nós estamos vivendo um mundo muito violento para chegar a esse ponto. De a pessoa, por causa de uma batida de carro no trânsito, é uma coisa pequena. Você pode olhar o meu carro ali, que é coisa pequena. E a pessoa partir por uma agressão dessa. Segundo testemunhas, no outro veículo estaria um fisiculturista, que também faz lutas, suspeito de ter cometido a agressão. Se não chega aqueles meia presente, ele tinha matado meu marido, porque ele dava soco na cabeça. As pessoas afirmam que o idoso foi agredido pelo jovem com socos, chutes e pontapés. Seu Mário foi jogado no chão com violência e todas as lesões foram principalmente nessa parte aqui da cabeça dele. Mário teve de ser hospitalizado. Ele fez uma tomografia que constatou um traumatismo craniano encefálico e também uma amnésia. Ele não pode fazer uma coisa dessa com ninguém. Não é só comigo que eu tenho 65 anos, não. Com ninguém, sabe? Porque ninguém bate ninguém, ninguém tem direito de bater ninguém. O jovem foi detido. Todos foram levados para 26DP de Todos os Santos, onde o caso foi registrado. Ele foi dentro do camburão e quando chegou lá na delegacia, eu saí com meu marido para o hospital e ele foi embora para casa. Então, não sei se vale a pena a justiça da gente hoje em dia. As pessoas cometem uma agressão grave dessa, porque na minha concepção foi grave. Ele faz uma agressão grave dessa e ele sai pela porta da frente de uma delegacia. Em nota, os advogados do acusado informaram que o jovem é inocente. Óbvio, né? Os advogados dele disseram ainda que o senhor Mário teria causado o acidente e começado as agressões. O fisiculturista só teria se defendido. Lembrando que o seu Mário é um idoso de 65 anos. E o cara, pelo jeito, é um nervosinho da vida, né? A gente continua acompanhando esse caso. Vem aqui comigo, o caso Flor de Lis. Novidades no caso Flor de Lis, com exclusividade, você só vê no SBT Rio. Motorista de aplicativo revela à polícia que levou os filhos da deputada. O Lucas e o Flávio, que já estão presos a uma favela para comprar a arma usada na morte do pastor Anderson do Carmo. Ele contou detalhes sobre a negociação e disse que deixou um dos acusados na casa da parlamentar momentos antes do crime. Veja. O depoimento de Daniel Pereira Soter, que o SBT Rio teve acesso com exclusividade, vai na contramão da tese que a arma encontrada no quarto de Flávio dos Santos tinha sido plantada, como chegaram a dizer os advogados de defesa. O motorista de táxi por aplicativo foi à delegacia de homicídios e deu uma declaração que traz detalhes da premeditação do crime. Daniel começa dizendo que conheceu o filho adotivo da vítima, Lucas dos Santos, na comunidade da Cocada, que entre os dias 12 e 13 de junho, 3 dias antes do crime, Lucas perguntou pessoalmente a ele se teria uma arma para vender ou se conhecia alguém. Lucas disse que a arma seria para um amigo dele, playboy, que queria ostentar. O motorista, então, fez contato com um homem que atende pelo apelido de Playboy da Nova Holanda e perguntou se ele teria uma caneta para vender. O fornecedor brincou: "Pô, Playboy nervoso esse aí, né?" Em seguida, o fornecedor mandou para o motorista fotos e vídeos da pistola. Daniel, durante o depoimento aos investigadores da DH,
reconheceu a pistola calibre 9mm, apresentada a ele e apreendida pela polícia como sendo a arma da foto. Daniel seguiu o depoimento dizendo que o fornecedor pediu R$ 8.500, mais R$ 550 pelas munições. Daniel repassou os valores para Lucas e ele disse: já é. Em seguida, Daniel recebeu de Lucas, através de WhatsApp, o número de um telefone que seria da pessoa interessada em pagar pela arma. Segundo Daniel, no número de telefone estava a foto de Flávio dos Santos Rodrigues, também filho da vítima, com a deputada federal e pastora Flor de Lis. Daniel fez contato e Flávio pediu as fotos da arma. Na sequência, Flávio perguntou a Daniel se ele poderia ir com ele até a comunidade Nova Holanda, na zona norte do Rio, para comprar a arma. Daniel cobrou R$ 100 para guiá-lo. No dia 14, numa sexta-feira, antevéspera do crime, Daniel encontrou Flávio e Lucas na rua Caetano Monteiro. Os dois estavam neste carro, que aparece nessas imagens, dirigido por Flávio na madrugada do crime. Mostrando um pacote de dinheiro a Daniel, Flávio disse a Daniel, de acordo com o depoimento, que estava comprando essa arma porque não poderia usar a dele. Daniel atestou aos investigadores que viu Flávio e Lucas comprando a arma do crime. Mas a história não parou por aí. Pouco antes de acontecer o crime, já na madrugada de domingo, por volta das 2h20, Daniel disse ter encontrado Lucas na favela da Cocada. Lucas pede a ele então uma corrida para casa. Daniel aceita e leva Lucas, que pouco antes de entrar no carro, segura uma mochila. Disse ter pego um pó de 10, que é uma dose de cocaína. Ao chegarem, o motorista de aplicativo se surpreende ao ver que era a casa de Flor de Lis. O que Daniel não sabia era que, nesse instante, faltava pouco menos de 1 hora para acontecer o crime. O motorista disse não saber que Lucas era filho da pastora e deputada federal. Na tarde de domingo, já com o pastor morto, Daniel diz que, ao acordar, viu uma mensagem de um número desconhecido no seu telefone. Essa mensagem perguntava por Lucas e que ele, Daniel, deveria ir à comunidade da Cocada e falar com um traficante. Daniel foi e, ao chegar, foi obrigado a dar explicações do paradeiro da mochila que estava com Lucas. Daniel, muito preocupado, disse aos bandidos que Lucas deixou a mochila na casa da sua mãe, Flor de Lis. Um criminoso avisou então que na mochila tinha muita, abre aspas, responsa lá. Foi então que Daniel, nervoso, pegou o número de Flávio e ligou para ele. Na foto de Flávio, ali no telefone, já havia uma outra, a de luto. Flávio atendeu o telefone e disse que o irmão tinha sido preso. O que havia na mochila, deixada na casa de Flor de Lis, por Lucas, poucas horas antes do crime, de interesse dos traficantes, ainda é um mistério. Objeto de tanto interesse que gerou medo nos filhos de Flor de Lis. Daniel conta que 5 minutos após falar com Flávio, uma mulher telefonou para ele. Do outro lado da linha, a mulher disse que tinha uma encomenda de Lucas para entregar, mas que tinha medo de entrar na favela da Cocada e que não poderia levar logo porque estava no velório de um parente. Daniel revela então que marcou um encontro às 23 horas de domingo, ainda na data do crime, com a mulher no local próximo à favela. A portadora da encomenda chegou sozinha, num carro. Daniel estava com um traficante que recebeu das mãos dessa mulher a mesma mochila que Lucas tinha deixado no local do crime. Daniel afirmou que o traficante conferiu o que estava dentro da mochila e agradeceu. Ao colocarem fotos na frente de Daniel, o motorista disse nesse depoimento que o SBT Rio teve acesso que reconheceu a mulher como sendo Simone dos Santos Rodrigues ou Lohane dos Santos Oliveira, mas por serem muito parecidas, não consegue afirmar qual delas devolveu a misteriosa mochila. Enquanto isso, a deputada federal Flor de Lis contra-ataca e direciona sua munição para o filho adotivo Wagner Andrade Pimenta, o Misael, que acusou a mãe de ser a mentora intelectual do crime. Misael é vereador de São Gonçalo e Flor de Lis diz que ele era o tesoureiro das igrejas e da residência da família dela.
Em nota, a deputada fala acusando o filho de criar um cipoal de mentiras sobre ela e de usar alguns filhos para envolvê-la no crime. Flor de Lis chama o filho de ambicioso, porque ele tinha a intenção de atropelar o projeto político da família. A deputada diz ainda que o filho queria se candidatar a deputado federal. E o pastor Anderson do Carmo não deixou, como também já tinha avisado a ele, que Flor de Lis seria candidata à Prefeitura de São Gonçalo, e não ele, Misael. Na mesma nota, Flor de Lis diz que Misael tem crueldade e ingratidão. Sintomas de que a responsabilidade, a trama pelo assassinato, sofre um bombardeio de acusações no seio de uma família dividida, onde um deixa sugestionado que foi o outro que tinha interesse na morte do pastor, que pode envolver não só dinheiro, mas poder, política e casos extraconjugais. Rapaz, que esse SBT Rio, bota o Fabinho aí, mas tem SBT Rio, tem bastidor de tudo. SBT Rio tem até bastidor porque o Carlos... Eu fiz a entrevista com ela, o Carlos sabe de coisa, gente. Carlos sabe de coisa. É mesmo partido? Mesmo partido. Sabe e acabou de falar aqui, mentira, durante a reportagem lá. Posso te perguntar mesmo, né? Pode. Pode, se não pudesse também você sabe que eu pergunto, né? Mas vamos ao vivo com o Fabinho. Às vezes chegou a informação errada para ela, para mim não chegou essa informação. Então já vamos tirar essa informação contigo aí. Fabinho Barreto tá ao vivo, direto da DH, cai por terra aquela história... tá na DH não? Tá onde? Ah, tá no escritório do advogado, tá. Cai por terra aquela história de plantar arma na casa dos meninos, no quarto dos meninos, né, Fabinho? Esse acesso exclusivo que você teve cai por terra porque você tem um depoimento extremamente importante e, como você falou na reportagem, extremamente convicto da busca, da negociação, do cara nervoso que manda foto da arma. É tudo amador ao saltar tanto aos olhos que a gente fica pensando, que novela é essa? Boa tarde, Fabinho. Pois é, minha amiga, ótima tarde para você. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde para todos, também no estúdio. Bom, Isabelle, primeiro é importante colocar aqui que eu tive o cuidado também de ler o depoimento do Flávio dos Santos. E o depoimento dele bate rigorosamente quando ele conta sobre a arma, como comprou a arma, como chegou até a arma. O depoimento dele bate rigorosamente com o depoimento do motorista, do aplicativo, do táxi aplicativo Daniel. Os depoimentos realmente se cruzam até com uma certa harmonia, com equilíbrio, com uma perfeição. Ou seja, nessa parte, os dois disseram a mesmíssima coisa para os investigadores da Delegacia de Homicídios. E deixando claro aqui que as nossas reportagens, todas elas são feitas baseadas com fontes que estão na polícia e, consequentemente, também com notícias que estão colocadas, informações essas colocadas dentro dos depoimentos. Nada foge disso. Então, Isabelle, veja só o que aconteceu ontem à noite. A deputada federal Flor de Lis mandou nota para a imprensa dizendo o seguinte, ainda sobre o Misael. Ela ainda continua bombardeando agora, direcionando realmente o seu canhão para o filho Misael, dizendo o seguinte, sobre o celular, por que Misael, palavras da Flor de Lis, não contou que no dia do velório mandou um amigo da família ir lá em casa, tirar o celular do carregador, o celular do pastor Anderson do Carmo, e levar para ele. E quando o rapaz chegou até ele, Misael apagou um monte de coisas. Agora eu pergunto, se questiona Flor de Lis, apagou o quê? E printou outras coisas. Depois fotografou, sem que o rapaz percebesse, devolvendo o celular para afirmar que depois foi me entregue. Ou seja, ela está sugerindo aqui que o telefone do pastor Anderson do Carmo, objeto de perseguição dos investigadores, objeto que poderia ajudar em muito as investigações, está com o Misael. E o Misael dizendo que o telefone foi jogado da ponte Rio-Niterói por um dos filhos de Flor de Lis. E ainda tem mais aqui nessa nota extensa, muito extensa, mas eu separei aqui alguns pontos importantes. A Flor de Lis dizendo a respeito da questão política, que foi, de fato, o pastor Anderson do Carmo que não permitiu com que Misael fosse candidato a deputado federal e, consequente, também candidato à Prefeitura de São Gonçalo.
E ela termina dizendo o seguinte: não responderei mais nada para a imprensa, a menos que meu advogado me diga que é extremamente necessário. Eu não sei se alguém sabe, me ensine, por favor, como guerrear contra meus próprios filhos. Fala aqui a Flor de Lis. Ao meu lado, então, portanto, Fabinho, só um mais minuto. uma vez nos atendendo. Eu sei, Isabelle. eu sei que você tem o doutor para conversar aí, mas para a gente não perder o fio da meada, que esse roteiro é tão amplo, você falou da questão política, que não é só o dinheiro, tesouraria, a questão política. Sim. E assim que a matéria estava no ar, o Carlos, que conhece bastidor político, é deputado estadual do mesmo partido, falou, é mentira. O que é mentira? Na verdade é o seguinte, eu não usei esse termo é mentira porque as coisas podem mudar. Eles conversam, eu não estou com eles o tempo todo, as coisas podem mudar. Mas eu tive 6 encontros com o Anderson. O Anderson virou secretário do PSD, do partido. E eu fui 6 vezes ao partido, as 6 vezes eu conversei com o Anderson. Nas 6 vezes, o que ele me disse, repito, pode ter mudado depois daquela conversa. Mas quem seria o candidato? No segundo minuto seguinte pode ter mudado. Tá, mas quem ele era? me falou que o candidato que seria prefeito de São Gonçalo seria ele, e não a deputada Flor de Lis. Foi o que ele me falou, pode ter sido mudado. E o Misael, na época, não viria federal. Quem veio federal foi ela, acho que até a pedido do presidente do partido, não sei. Mas ele viria, no caso, num cargo diferente, para os dois não competirem, que viria deputado estadual. Rapaz, entendeu? Mas olha só, isso que eu estou falando foi o falecido que me falou. E pode ter mudado no minuto seguinte, ele falou, pensei melhor, quem tem que vir candidato Mas sabe o que é importante ela. isso? Não vem aqui você contando essa história, não vem aquela história de que ele seria só no bastidor, vem a história de que ele seria também Ele queria ser candidato. Eu tive 6 encontros com ele, eu fui no partido 6 vezes. As 6 vezes ele sempre estava lá, ele era muito presente, né? É um cara que ficava lá. E ele tomava mesmo a frente das escolas. Tomava a frente. Ela tem toda... Quem fala isso é verdade. É um cara que botava... Era tudo com ele. Entendeu? Ele que gostava de decidir e tal. Inclusive, até nas reuniões, né, nas 6 reuniões, 5 reuniões, era só quem havia... Só quem ganhou a eleição, né, deputados estaduais e federais, presente. E ele sempre também queria participar, mesmo não tendo esse direito. Aí, quando ele virou secretário de partido, com legitimidade, passou a frequentar ainda mais as reuniões. Mais um bastidor, viu, Fabinho? Por que eu puxei a história? Porque já tudo é interligado, né, no roteiro. Agora sim, você tá com o doutor aí, mais uma vez pra gente. Pode entrevistar, Fabinho. Pois é, Isabelle, e o Carlos Augusto tem toda a razão, até porque eu também tive o cuidado de buscar essa história e obtive também uma informação de bastidores, estou revelando aqui aos telespectadores do SBT, que de fato a candidata, ou melhor, a deputada federal viria como senadora na próxima eleição e também o Anderson viria como candidato à Prefeitura de São Gonçalo, diferentemente do que foi dito pelas pessoas que, enfim, foram colocadas na matéria e, consequentemente, nós trouxemos a informação porque realmente faz parte de uma colocação oficial, né? Bom, então ao meu lado aqui o advogado Ângelo Máximo, que é o advogado que representa a família do pastor Anderson do Carmo, que é o advogado que representa a Michele, a irmã do pastor, a dona Maria Edna, a mãe do pastor. E eu gostaria, doutor Ângelo, que o senhor começasse a falar a respeito das investigações, da questão de que forma o senhor encarou o fato da própria delegada Bárbara Lomba, responsável pelo caso, desmembrar essa investigação numa segunda parte. Obrigado por nos atender, boa tarde, e fale com Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Bom, em relação ao desmembramento das investigações, eu fiquei assustado quando soube dessa notícia, porque compulsão nos autos, nota-se que há indícios de sobra para a conclusão dessa investigação numa única fase. Acredito que, com todo respeito à autoridade policial, porque seria um marco na crônica policial brasileira de uma parlamentar no curso, no exercício das suas funções, melhor dizendo, ser indiciada por uma autoridade policial e processada por um juiz de primeiro grau, eu acredito que por conta disso faltou coragem à autoridade policial para fazer isso virar história, fazer que as investigações se encerrassem numa única fase. Até porque um crime cometido em família, dentro de uma residência,
onde todos que tinham que ser ouvidos já foram ouvidos, não tinha, ao meu ver, o porquê de instaurar a segunda fase da investigação, a não ser que fosse para apurar a tentativa de homicídio lá no ano passado, que se perdurou até esse ano, com envenenamento. Carregosa, doutor Marcelo Carregosa, explica o porquê. Não, o desmembramento não funciona dessa forma, não. Na verdade, assim, na DH, a gente já está utilizando muito como rotina esse desmembramento. Até mesmo o MP não gosta muito desse desmembramento, mas a gente faz. Porque o que acontece? Muitas das vezes, por exemplo, eu tenho um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, com 5 autores. Eu já tenho a prova certinha de um que estava praticando o crime. No caso, vamos falar do Flávio e do Lucas. Que... eu tenho certeza, absoluta. Esses aí já vão ser condenados. Então, o que eu faço? Eu desmembro esse inquérito, já mando esse para a justiça para já interromper prescrição, para eles já responderem. Agora, se tem alguma diligência, alguma coisa no outro, eu continuo no outro inquérito. Então, faço esse desmembramento. Agora, por exemplo, hoje mesmo, quando eu chegar, eu já vou desmembrar o inquérito. Que a gente descobriu um autor também de um roubo da loja americana, que mataram segurança. Eram 3, um a gente já sabe quem é. Então, o que vai acontecer? Esse daí já vai para a justiça, já termina para a relação dele e aí continua em relação aos demais. Porque vai ter diligência. Quando a coisa não está madura, eu não posso mandar para a justiça, porque senão amanhã ele vai ser absolvido. Mas eu acho nem que o Humberto falou, não vamos sair, mas não é o assunto, Humberto, porque é justamente essa novidade de desmembrar, que o Fabinho explicou muito bem na primeira reportagem essa semana, a importância, porque é o seguinte, na fala da doutora, quando é a única... Ela falou 2 vezes, né, Fabinho? Na última fala dela, é o que ela fala o seguinte, a gente já sabe que eles tinham motivação, mas não só eles, com o intuito para matar, ou seja, nessa segunda etapa saber quantas pessoas, porque é óbvio que tem mais gente envolvida, mas quantas pessoas estão envolvidas. Doutor Ângelo, diante de você estar advogando a família do pastor, a gente já falou sobre isso, sobre tudo assusta, não só, imagino também, principalmente a família, mas ontem o Fabinho trouxe também a questão do envenenamento, depois outras emissoras repercutiram essa história. E assim, eu imagino para a família do pastor, tendo ou não rotinamente contato com ele, imaginar que era um assassinato planejado, segundo alguns depoimentos e segundo a investigação, não desde no intuito, mas sim de um bom tempo, né? Há um bom tempo, desde o ano passado, né, que ele vinha falando a respeito de se alimentar em casa e passar mal. Diversas vezes a Michele foi encontrar com ele na igreja e ele estava passando mal. Só que até então ninguém sabia do que se tratava. Ele é o médico, inclusive eu estou com a cópia do processo, né, eu imprimi o processo todo agora da parte da manhã. Tem muitos laudos médicos do Anderson juntado no processo, porque para ele era uma coisa natural. A gente viu ontem, a gente acompanhou, o Fabinho está acompanhando tudo de perto. Eu agradeço o doutor Ângelo Máximo mais uma vez ao vivo com a gente. Oi? Deixa eu só deixar... Pode falar, doutor. Deixa eu só deixar uma coisa aqui, esclarecer um ponto da entrevista dada pela autoridade policial, quando foi perguntado se a parlamentar era investigada e a autoridade policial não quis dizer, dizendo apenas que todos da casa são investigados, não querendo individualizar. Eu aqui, como advogado da família da vítima, eu digo que a parlamentar ela é investigada desde a primeira fase, segundo palavras da autoridade policial. Por que na segunda fase agora ela deixaria de ser investigada? Se todos da casa são investigados. Se ela não é investigada, aí a autoridade policial tem que mudar o termo e não usar o todos. Para mim, ela é investigada. Eu estou dizendo aqui. Doutor, muito obrigada pelas informações. Fabinho Barreto, segunda-feira eu espero você. 12h54, você vai ver agora a reportagem completa que a gente entrou com o doutor André Neves, com a doutora Mariana do Ministério Público, a operação do Ministério Público em parceria com a Civil, que apertou o cerco ali contra a milícia. A reportagem completa você tem agora, é do Jackson Silva? Seja de quem for, pode rodar. Na operação desta sexta-feira, os policiais civis atacaram o braço financeiro do grupo. Os criminosos passaram a lucrar até com condomínios de prédios e casas na região. Nós conseguimos localizar 11 locais de distribuição
de TV a cabo, depósitos de gás interditado. O Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco, é um dos procurados. Foram 2 meses de investigação até a polícia chegar ao esquema da quadrilha. Os moradores são obrigados a pagar pelos serviços ilegais. A gente cumpriu hoje 36 mandados de busca no condomínio, num conjunto Minha Casa Minha Vida, é conhecido como Conjunto da Marinha, onde há informações, elementos de investigação que há repasse, sobretudo dos síndicos para os milicianos, arrecadando ainda mais a organização criminosa. Só o condomínio, o valor de arrecadação chega a R$160 mil. A gente está analisando a situação jurídica dos síndicos que foram conduzidos para robustecer o inquérito policial. O grupo é conhecido também pela extrema violência. As investigações apontam que eles tentaram recrutar integrantes do Comando Vermelho que atuavam na região. A polícia divulgou um áudio de um traficante explicando como foi. Eles deram vários passos lá, nós ouvimos vários passos, bagulho de droga, bagulho de pegar, nós vendendo droga, pegar esse bagulho, falou que vai sumir com nós. Alguns traficantes, ex-traficantes, permaneceram lá no local e se aliaram a esse novo grupo criminoso que assumiu também as atividades que anteriormente já eram controladas pelo tráfico. Em outro áudio, 2 traficantes conversam sobre o grande poder bélico dos milicianos. Aí, teve a reunião lá, eu fui. E aí, eles pegam o quê? Os caras estão muito pesados, já. É muita coisa, já. Mas o que é? O que é? A R? 62? 62 e a R e a K. Os caras só tão de fuzil, viado. Eu tava me tremendo todo, velho. Eu não tava conseguindo nem falar, viado. Nesta quinta-feira, os policiais encontraram um cemitério clandestino em Queimados, controlado por outros paramilitares. O grupo, conhecido como Caçadores de Gansos, matam as vítimas e enterram no local para despistar a atenção da polícia. Os moradores são obrigados a comprar somente produtos deles e serviços advindos deles. Caso não façam, são ameaçados de morte, enfim, sofrem diversos tipos de intimidação. 12h57, um homem taca fogo em um ônibus na Rua Barata Ribeiro. Foi um susto ontem, foi por volta de meio-dia em Copacabana e depois tentou se matar a facadas. Daniel Penafirme conta pra gente. Começou a pegar fogo na parte do meio do coletivo, puxou o extintor e foi apagar onde estava o foco. Rafael é o motorista do coletivo que fazia a linha Central Leblon quando um homem ateou fogo nas poltronas. O caso aconteceu na tarde da quinta-feira, na esquina das ruas Barata Ribeiro e Hilário de Gouveia, em Copacabana. Rafael disse que o comportamento do passageiro não levantou qualquer suspeita. Entrou normal, pagou passagem, estava normal. Mas, durante a viagem, o homem surtou e quem estava dentro do ônibus ficou apavorado. Ele estava com uma substância inflamável em 2 recipientes, um isqueiro, e os passageiros só perceberam o início de fumaça, ficaram muito apavorados, deram alerta ao motorista do coletivo que conseguiu estacionar. Os passageiros saíram em polvorosa, pulando a roleta, e esse passageiro, o Edivaldo, ele já sai do ônibus gritando que ia se matar e com 2 facas. Luiz viu quando Edivaldo desceu do coletivo e atentou contra a própria vida. Ele saiu e se esfaqueou por si próprio. Andou poucos metros, vamos dizer aqui uns 5, 6 metros, e já veio a cair no chão, né? Desorientado, porque queria tirar as facas de dentro dele, né? Edivaldo Ribeiro de Farias, de 38 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, onde está sob custódia da polícia. E o estado de saúde dele é estável. O ex-detento estava em liberdade há pouco mais de um ano. Segundo a polícia, em 2015, ele foi preso por tentativa de homicídio contra vizinhos e também por agressão à ex-mulher. Ele também chegou a matar um gato, sem a menor piedade, na frente dos donos. Edivaldo fazia tratamento psiquiátrico, mas não tomava os remédios como deveria. Realmente ele demonstrava já um comportamento perturbador. Ele morava 1 ano naquela região quando os vizinhos foram esfaqueados. E agora, ele foi preso, passou algum tempo no estabelecimento carcerário e depois no hospital psiquiátrico. Edivaldo vai ser autuado por dano qualificado e incêndio qualificado.
São dois crimes diferentes. O incêndio é um crime contra a incolumidade pública, por ele ter exposto a risco a vida e a integridade física daqueles passageiros. E o dano qualificado é um crime contra o patrimônio da concessionária que sofreu incêndio nos seus assentos. Os moradores da Rocinha ganharam hoje uma agência da Caixa Econômica Federal novinha em folha, totalmente equipada de acordo com os padrões de acessibilidade. O repórter Daniel Penafirme acompanhou a inauguração por lá. Veja. A agência da Caixa Econômica Federal fica no centro de cidadania, bem na margem da autoestrada Lagoa Barra, em frente à Rocinha. Por dia, mais de 1.500 pessoas circulam pelo local. A nova unidade tem 4 terminais de autoatendimento e 2 de atendimento presencial, além de gerentes que vão ficar à disposição do público. Toda a agência foi elaborada de acordo com padrões internacionais de acessibilidade e conta com rampas, piso especial para deficientes visuais e banheiro adaptado, onde há barras de segurança e até um alarme. O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, esteve presente à cerimônia de inauguração. De acordo com ele, a abertura da agência da Rocinha faz parte de uma nova visão que prioriza a aproximação do banco com a população. A Rocinha não é a única, é a primeira, e nós vamos voltar para as comunidades cariocas e as comunidades carentes do Brasil inteiro, obviamente resguardando o bem-estar dos funcionários, mas esse equilíbrio é muito importante, até porque os funcionários dessa agência, eles pediram, eles têm enorme orgulho, eles efetivamente se sentem muito bem de poder ajudar a população, porque essa população tinha que se deslocar, gastar dinheiro com condução e é uma população carente. O presidente da Caixa também falou sobre a nova modalidade de crédito imobiliário, com juros corrigidos pelo IPCA e não pela TR. De acordo com ele, isso trará ainda mais vantagens aos clientes. Tem redução de 30% a 50% na parcela inicial. Então, nós estamos ajudando, de novo, tudo calculado matematicamente, resguardando todo o resultado financeiro da Caixa, mas mesmo assim a gente consegue reduzir e devolver para a sociedade parcelas menores, que, de novo, é o que a gente quer. 1:01. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta. Já. Ânimo, Brasil. É certo. Qual o caminho para uma receita de sucesso? Rafael Paiva e Gisela Brantes estão de volta para desvendar as histórias por trás das receitas de família mais saborosas do Rio. Vem aí a segunda temporada de Caminhos do Chefe. Neiva do céu, tá chegando a sexta-feira. Só um sinarzinho, um beijinho pra você, vai, vamos lá. Manda beijo pra quem? Raquel Costa, James de Acari. Só tem um sinarzinho rápido, Silva, vai. Amanda Viana de Bangu, Cristina e Ney Malvadeira. Você viu? Um beijo especial, Isabelle. Uma senhora que ontem me abordou na rua. Eu tava cansado e tal, e ela me deu uma energia muito positiva, me fez o bem, fez uma oração comigo. Dona Maria Ascensão. Um abraço, Dona Maria. Um beijo pra senhora, muito obrigado por tudo, tá? Marcelo Carregosa. Para a Dona Lola aí que está se recuperando, né? Para família Medeiros, para a Alzira da família Medeiros, também para Luciana Fragoso, eu sempre me perco, é complicado. E pro pessoal lá da tapioca aí, que o Carlos parece que comeu a tapioca com cebola, porque depois da minha crítica, o pessoal entendeu que cebola não é top para cobrar mais, viu? Maravilhoso.